Bom, continuando o nosso estudo sobre ritos no processo do trabalho, falamos que são três ritos: o rito sumário, até 2 salários mínimos, e que tem uma peculiaridade: ele não admite o recurso ordinário. Há quem admita os embargos de declaração. O sumaríssimo, de 2 a 40 salários mínimos, que não pode ser utilizado em dissídio coletivo, muito menos contra a fazenda pública. A tendência no processo trabalhista é que todos os atos processuais e atos de instrução e julgamento sejam concentrados em uma audiência, mas se houver necessidade de interromper a audiência, seja porque há necessidade de uma perícia, seja porque a contestação apresentada tem um rol de documentos, uma complexidade que demanda melhor apreciação da parte reclamante e do juiz, o juiz pode fixar um prazo aí para parte reclamante impugnar. Esse prazo pode ser 5 dias, 15 dias, não tende a ser um prazo muito extenso, não. Depende de cada juiz. E o depende de cada juiz é extremamente emocionante, eu diria. No processo civil, a gente está acostumado a dizer que cada juiz tem o seu CPC. Na Justiça do Trabalho, cada juiz tem sua CLT e aplica subsidiariamente o seu CPC. Complicado, mas essa é a prática do direito. Se queres a paz, prepare-te para a guerra. Se conhece a si mesmo e conhece o seu adversário, não temerás 1000 batalhas. É importante dizer no rito ordinário que se admite um número maior de testemunhas. Há quem fale em 3 testemunhas. Isso depende muito também do juiz. Dependendo da complexidade dos fatos, ele pode, de ofício, determinar outras testemunhas. O juiz dirige o processo, então ele determina as testemunhas. Também acho importante as testemunhas vão para a audiência, mas, por exemplo, a testemunha não vai para a audiência. É de bom tom intimar as testemunhas por AR, juntar esse AR no processo, e se a testemunha não se apresentar em audiência, postular ao juiz que designe nova audiência e convide, intime, faça até a condução coercitiva dessa testemunha. Contestação. No rito sumaríssimo, nós falamos que cabe ao pedido contraposto e não à reconvenção. No rito sumaríssimo, não cabe intervenção de terceiros. É bom saber disso, né, para não fazer algumas cacas no processo trabalhista, mas admite-se o litisconsórcio. Importante dizer, rito ordinário admite ações contra a fazenda pública, porque a gente pode ter casos onde a fazenda pública contrata servidores que são seletistas. Tem inclusive uma decisão do STF acabando com o regime único e que vai permitir, por exemplo, alguns concursos públicos com um servidor seletista, talvez sem a estabilidade, né? E em alguns casos, a fazenda pública é devedora subsidiária. Por exemplo, se ela terceiriza um serviço, se existe uma concessionária e a fazenda pública
não teve o dever de vigilância em relação aos serviços dessa concessionária. Existem 1001 hipóteses aqui para falar na inclusão da fazenda pública no polo passivo de uma ação trabalhista. Mas tenha em mente que é só no rito ordinário que a gente pode falar em fazenda pública no polo passivo. Há quem admita a fazenda pública no polo passivo no rito sumário, aquele de 2 salários mínimos, porque a CLT e a lei não proíbem. E se não proíbe, está permitido. É o que se entende. É importante ter em mente que no procedimento sumaríssimo a citação por edital não é admitida. A CLT fala em arquivamento do processo, mas alguns juízes, com sapiência, só fazem o seguinte: convertem o rito de sumaríssimo para ordinário. Aí a gente tem maior apreço à ideia da resolução de mérito, uma máxima principiológica do artigo 4º do CPC, e a duração razoável do processo. Arquivar, entrar de novo, complicado, né? Extremamente complicado. Uma vez emitida a sentença, cabe embargos de declaração, 5 dias. Obscuridade, contradição, ambiguidade, lacuna, são os casos clássicos de embargos de declaração. Agora, nos casos de erro teratológico, cabe embargos de declaração com efeitos modificativos. Porque os embargos de declaração, em regra, apenas servem para sanar vícios. Só que, se a decisão tem erro teratológico, cabe embargos de declaração com efeitos infringentes. Tem muito juiz que finge que não sabe disso e só reafirma nos embargos a decisão já dada. Poderiam ser melhor examinados. Outra coisa muito útil: com a reforma trabalhista, os prazos no processo do trabalho que eram em dias corridos passaram a ser em dias úteis, os prazos processuais. Os prazos de direito material, via de regra, são em dias corridos. Então, por exemplo, o depósito após uma demissão de verbas trabalhistas, 10 dias corridos. Agora, prazos processuais, dias úteis. Que isso fique bem claro. O recurso cabível contra uma sentença é o recurso ordinário a ser interposto no prazo de 8 dias úteis, sendo certo que cabe tanto nas sentenças terminativas sem resolução de mérito, quanto nas sentenças definitivas com resolução de mérito. O recurso ordinário é a possibilidade de reexaminar provas, porque mais adiante a gente fala em recurso de revista e ele não analisa provas. Bom, no rito sumaríssimo, o recurso já é distribuído direto para o relator. E o recurso ordinário no rito sumaríssimo não tem revisor. A sessão pode ter, quando o Ministério Público do Trabalho se manifesta, pode ter manifestação oral do promotor, do procurador. Busca-se mais celeridade. Por exemplo, o artigo 895, que regula o recurso ordinário, fala em distribuição para o relator e que ele coloque em pauta no prazo máximo de 10 dias. Mas esse é um prazo impróprio. O juiz tem prazos maiores quando tem uma demanda maior de trabalho. Nos tribunais, os desembargadores, idem.
Vamos chamar de desembargador, porque embora a Constituição fale em juiz de Tribunal Regional do Trabalho, regimento interno costuma falar em desembargador. Se o recurso ordinário mantém a decisão de primeira instância, vai ocorrer uma mera certidão confirmando os fundamentos da decisão de primeira instância. Se a decisão for revertida, não precisa ser muito prolixa, tem que ter a parte dispositiva da decisão, é lógico, e as razões de decidir e o voto prevalente, mas não necessariamente muito prolixo. O recurso de revista. O recurso de revista ele está regulado pelo artigo 896 da CLT. No rito sumaríssimo, ele só é admitido nos casos de contrariedade à súmula ou jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou violação direta à Constituição Federal. Há entendimentos diversos, mas eu sou da ideia de que não cabe recurso de revista no caso de divergência quanto à mera orientação jurisprudencial dos tribunais. Nos outros casos, por exemplo, rito ordinário, o recurso de revista tem um âmbito mais expresso. Por exemplo, ele pode apontar discordância entre decisões diversas de TRT. Agora, recurso de revista não é lugar de reexame de prova, ok? Bom, são essas minhas considerações. Ficamos aqui.